Olá, meus irmãos, sou o pastor Sidney Isaías. Que bom é poder ter vocês aqui comigo para mais uma reflexão. E a partir deste vídeo nós vamos começar uma série de 8 vídeos falando sobre as 8 bem-aventuranças. E eu tenho certeza que será a bênção para a sua vida. Nesse primeiro vídeo nós vamos para o versículo de número 3 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, onde está registrado as bem-aventuranças. O versículo 1, o versículo 2 do capítulo 5 são a introdução. A partir do verso de número 3, nós temos então o decorrer de 8 bem-aventuranças. Então diz assim, bem-aventurado, versículo 3, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. John Stott escreve, ele diz que as bem-aventuranças são 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas, e todas elas devem caracterizar todos os discípulos de Jesus. A segunda questão é que a cada uma dessas qualidades estão vinculadas 8 bênçãos. Olha que coisa interessante. Então, logo, as qualidades constituem-se em responsabilidades e as bênçãos constituem-se em privilégios. Qual que é a bênção de ser humilde de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Então a bênção é termos o reino dos céus. É possível também a gente propor, veja, são 8, então nós dividimos em 2. As primeiras 4 descreve, ela é vertical, descreve o nosso relacionamento com Deus, e as 4 últimas, horizontal, descreve o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, é interessante você ler em sua casa as primeiras 4 bem-aventuranças e as últimas 4, para que você tenha esta noção que as 4 primeiras nos leva a um relacionamento com Deus. E as 4 últimas nos levam a um relacionamento com o próximo. Então é uma cruz vertical, horizontal. E a expressão humilde de espírito, ela pode também ser traduzida por pobre de espírito. E por sinal, esta última tradução corresponde melhor à palavra grega utilizada por Mateus aqui no texto. Veja que no grego há 2 palavras que podem ser traduzidas por pobre. A primeira significa aquele que precisa trabalhar para viver ou aquele que recebe o estritamente necessário para a subsistência. E a segunda palavra, que é ptokoi, significa aquele que é miserável ou aquele que carece de esmola para sobreviver. Então, logo, querido, os humildes de espírito é aquele que reconhece a sua absoluta miséria espiritual e depende totalmente da provisão de Deus para viver. Já nas palavras do escritor Carlos Queiroz, ele diz que pobre de espírito é aquele que é totalmente despojado de tudo, menos de Deus. Também em Vênio dos Santos, ele diz que pobre de espírito é aquele que já descobriu, querido, a sua absoluta carência espiritual e que por isso coloca Deus como centro de sua vida, vivendo em total dependência dele para a sua glória. E essa qualidade, ela aponta para a completa ausência de orgulho pessoal. E ser humilde de espírito é sentir que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça, querido. Então, assim, o humilde de espírito é aquele que não confia na sua justiça própria, porque reconhece que não a possui, queridos. Então Jesus aqui, queridos, declara que os humildes de espírito é deles o reino dos céus. Então veja que os humildes de espírito é uma qualidade e a bênção de ser humilde de espírito é ter o reino dos céus. E é interessante que Mateus ele utiliza, né, o reino dos céus e aqui de uma forma como sinônimo. Logo, o que significa o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre tudo e sobre todos aqueles que se submetem à sua vontade. Isso significa que a humildade de espírito é a condição básica, queridos, para experimentarmos a vontade de Deus. O humilde de espírito
ele tem essa condição de começar a experimentar essa vontade agora no presente, de uma forma, lógico, parcial, e lógico, há uma promessa de experimentar ela no futuro de uma forma plena, quando Jesus vir buscar a sua igreja e formos glorificados com ele. Então, Jesus ele teve no seu ministério muitos embates, muitos encontros difíceis com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, queridos, eles são pessoas que confiam em sua justiça própria. E sendo assim, eles não podem ser, de forma alguma, ser contado entre os humildes de espírito. Os fariseus, eles possuem uma característica muito distintiva. Eles confiam em seus méritos pessoais. Um fariseu, ele tem um pensamento dessa forma: se eu obedeço à lei, mérito positivo para mim. Se eu desobedeço à lei, mérito negativo para mim. No final, no pensamento de um fariseu, Deus ele pesará os méritos de cada um e decidirá sobre a condenação ou a salvação. Por pensarem assim, queridos, os fariseus eles estão imbuídos de uma justiça, própria. Dessa visão que eles têm de justiça própria, eles desprezam os outros. Então a eles Jesus conta a conhecida parábola, do fariseu e do publicano. E você pode ler na sua casa, Lucas capítulo de número 18, a partir do verso 10, que diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo e orava desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Já o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Queridos, falamos lá em cima a questão dos fariseus que confiam na sua justiça, nos seus próprios méritos, e agora os publicanos. Veja, os publicanos, eles eram cobradores de impostos e eles trabalhavam para o governo romano e também oprimiam o seu próprio povo. Por causa dessa conduta dos publicanos, eles eram odiados e marginalizados. Eles eram dados como traidores da sua pátria. Eles eram tipo como persona não grata por trabalhar para o governo romano, oprimindo o povo e assim também cobrando propina do povo. Então eles eram odiados. Mas nesta parábola aqui acima citada, querido, Jesus ele contrasta esses 2 personagens. O primeiro deles é o fariseu, ele orava de pé, ele orava de si para si, quer dizer, a sua oração era em torno de si mesmo, dos seus méritos. Ele orava considerando-se superior aos homens em geral e também ao publicano que estava ali em especial. E também ele orava apresentando uma lista dos seus méritos positivos: jejuar, dar dízimo. Então, em síntese, querido, ele chega diante de Deus, o fariseu, considerando-se um homem rico de espírito. Então, queridos, não tem como ser justificado. Já o segundo personagem, que é o publicano, veja, o publicano também ele ora em pé, o publicano ele ora retirado, o publicano não ousa sequer levantar os olhos aos céus, o publicano ele bate no peito, assumindo a sua condição de pecador, ele assume a sua miserabilidade. O publicano clama por misericórdia de Deus. Então, em síntese, ele chega diante de Deus, queridos, considerando-se um pobre de espírito. Então, para aqui seguirmos para o término, veja que, diante disso, Jesus declara que o publicano, não o fariseu, desceu para sua casa justificado por Deus. Isso porque todo aquele que se exalta, Jesus diz que será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Então, o publicano é humilde de espírito.
é aquele que, segundo Jesus, é bem-aventurado, querido, é bem feliz. Portanto, é exatamente a atitude do publicano que Jesus espera que, por graça, seus discípulos então desenvolvam. Porque os fariseus, eles instruem as pessoas da sua época. Então as pessoas já estão imbuídas do ensino dos fariseus. E em Mateus capítulo 11, a partir do verso 29, ou o verso 25 ao 30, nós temos esta contraposição. Porque, veja, Jesus diz aqui que o ensino dos fariseus sobrecarrega, cansa. E contrapondo os ensinos dos fariseus, Jesus apresenta o seu ensino, que é suave e leve. E curiosamente, querido, no contexto onde trata dessa contraposição, ele declara sobre si mesmo, porque sou manso e humilde de coração. Naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lógico, queridos, para entendermos que, evidentemente, Jesus não é humilde de espírito no sentido que nós estamos aqui propondo, que nós falamos lá em cima, pois Jesus não tem pecado e ele é santo absolutamente. Mas ele afirma sobre si mesmo que é manso e humilde de coração, ou seja, ele tem um coração marcado por mansidão e por humildade, amados. E quando lemos atentamente os evangelhos, essas duas características se transparecem em sua vida. E um dos textos mais claros com relação ao que eu estou dizendo a vocês se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, do versículo 1 ao 17, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Jesus, veja que os discípulos eles estão entre si numa intriga para saber quem é o maior. E ninguém consegue entender as necessidades. Então Jesus ele veste-se de um escravo, coloca a água em uma bacia e começa a lavar os pés aos discípulos. Jesus diz: o que eu faço não sabes tu agora. Porque ainda houve uma objeção por parte de Pedro, dizendo: não, os meus pés tu não lava. E Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Aí que ele entende, diz: então não só os pés, mas a mão, a cabeça. E Jesus disse: o demais está tudo limpo. E aí, queridos, vai se desenrolando essa trama, essa mensagem tão gloriosa do capítulo 13 do Evangelho de João, do versículo 1 ao 17. Ela é estritamente importante para entendermos o que é ser humilde de espírito, o que é o ensinamento de Jesus. E ele diz que ele é manso e humilde. É tão humilde que ele se fez de escravo. Ele diz: se vocês me chamam de mestre, Senhor, chamasse, falasse a verdade, porque eu sou. Então, se assim eu fiz com vocês, façais aos outros também. Que coisa extraordinária, que coisa, né? Jesus sempre didático. Então, para nós irmos para o final desse nosso primeiro encontro, veja que para experimentarmos então a felicidade decorrente da humildade de espírito, querido, é necessário que reconheçamos de fato a nossa absoluta miséria espiritual. É preciso que também reconheçamos, querido, a Deus como o nosso único e suficiente provedor. Não há outro. Isso significa que nós não podemos confiar em berço, família, tradição, religiosidade, cultura, formação, capacidade, habilidade, bens, dinheiro, poder, prestígio ou qualquer outra coisa semelhante para sermos agradáveis a Deus. É só pela graça de Deus que somos salvos e conduzidos às boas obras. E é isso que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 2, versículo de número 8 ao versículo de número 10. Ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus, e não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, ó que coisa interessante, queridos, preparou para que andássemos nelas. Queridos, isso é ser, isso é poder entender o que é ser pobre de espírito, humilde de espírito. Que Deus te abençoe, te aguardo para o nosso próximo encontro. Mas antes eu peço a você, compartilhe, por favor. Se inscreva no canal, também comente. Esteja conosco nessa série de vídeos falando sobre essas 8 qualidades, 8 bem-aventuranças seguidas de bênçãos. Ok? Que Deus abençoe e que esta palavra possa ter surtido efeito em minha vida e na sua vida. Te aguardo. Fui. Deus te abençoe.